Olá, boa noite a todos. Hoje estou cá, como todos sabem, sou a Albina Ribeiro, sou a gestora de crédito da Decisões e Soluções de Guimarães Quintã e eu hoje tenho comigo uma convidada especial, que é a minha colega Noémia Guimarães, da área da imobiliária, onde a questão que vamos abordar hoje, o assunto troca de casa, é um assunto junto dos consultores imobiliários e junto de clientes que também os abordam, é um assunto muito pertinente, dada a existência hoje da necessidade da troca de mais acentuada até de apartamentos em busca de moradias. No entanto, as pessoas ainda têm imóveis, portanto vivem num imóvel que compraram, mas gostariam de comprar um outro, no entanto ainda têm compromissos financeiros, nomeadamente créditos de habitação a decorrer, e gostariam de perceber um pouco como é que isto funciona. Passo a apresentar, a minha colega hoje irá-me colocar algumas questões às quais eu irei responder, dentro do melhor, espero ajudá-los também, a vocês que estão desse lado, a esclarecer e caso esta dúvida também vos paire no ar, seja uma questão que nos possam, sobre a qual, aliás, nos possam ligar e expor as vossas dúvidas. Portanto, eu passo a palavra então agora um bocadinho à Noémia. Noémia, por favor, então hoje quais são as questões que tu gostarias de ver, no fundo, esclarecidas para os teus clientes e para os clientes dos consultores da agência e de outras agências também? Olá a todos. Obrigada também pelo convite, porque no fundo o assunto efetivamente interessa-me, a mim e a muita gente. Já é um assunto, é um plano que existe no mercado, não é? Que pode ajudar efetivamente as pessoas hoje. A situação que vivemos, não é? A pandemia veio um bocadinho acentuar isto, porque as pessoas detectaram que precisavam de mudar de casa pela tipologia e abordam-nos nesse sentido em como é que nós, Decisões e Soluções, conseguimos ajudá-los. Têm um imóvel, estão a pagar, mas de repente até querem comprar um novo. A minha questão é possível sinalizarmos um segundo imóvel, mesmo ainda não tendo vendido o primeiro? Pronto, isto lá está, é a tal questão sobre o qual nós hoje nos iremos debruçar, o troca de casa, que é, efetivamente, a Decisões e Soluções reúne parcerias com várias entidades bancárias e, sobretudo, uma outra que se distingue neste tipo de produto, em que é um produto que efetivamente ajuda a solucionar esse problema, no fundo, esse problema aos clientes. E, efetivamente, existe essa possibilidade de que as pessoas ainda com uma hipoteca a decorrer possam efetivamente sinalizar um imóvel que eventualmente vejam que gostariam de comprar, claro que desde enquadrados financeiramente, como é lógico, mas que possam efetivamente sinalizar o negócio e avançar com o mesmo sem ainda terem vendido o imóvel atual onde residem. Isso é uma questão que, à partida, é ultrapassada, sim, mediante qualificação também do próprio cliente, em termos de capacidade de endividamento enquanto proponentes, seja ele um agregado familiar de 2 pessoas, por exemplo. E como é que funciona? Eles mantêm o crédito inicial mais um segundo empréstimo, pagam 2 prestações? Pronto, este produto permite, no fundo, ao cliente, então, adquirir um imóvel que idealiza e que até gosta, e ainda ter o seu. Porquê? Porque ainda não vendeu o seu. Ele ainda tem o imóvel atual porque ainda não conseguiu vender, mas entretanto encontrou algo que gosta. E gostaria de avançar para a compra, no entanto está preso por causa no fundo, do imóvel que ainda tem e que tem hipoteca. E para poder comprar, só mesmo vendendo. Efetivamente, há a possibilidade de um financiamento, de um segundo financiamento que pode ir até 100% do valor da aquisição do imóvel, okay? Tendo em conta os limites enquanto proponentes, como é lógico, limites de análise de capacidade financeira e de capacidade de endividamento junto à banca, mas há a possibilidade. Isto faz com que o cliente, no fundo, não fique a pagar, não são 2 prestações, não podemos dizer que são 2 prestações. Ele ficará a pagar do imóvel que vai comprar, sim, uma prestação, capital de juros, normal, ok? Mas, no fundo, da prestação inerente à casa atual, ficará apenas a pagar juros. Não digo apenas juros, existe sempre ali uma parte que o Banco de Portugal não permite que haja carência total do capital, mas
podem efetivamente pagar apenas juros e cerca de 10% do capital que ainda têm em dívida, ok? Qual a próxima questão, Noémia? O financiamento da segunda habitação, já agora, é em que montante? É um produto como um crédito normal, onde os clientes têm que ter obrigatoriamente os 10%? Não. É possível, dado que o cliente efetivamente tem um imóvel que, para a aquisição de um outro, depende da venda do existente, do atual, o que é que acontece? Numa compra normal, efetivamente o cliente tem que ter algum capital próprio, nomeadamente cerca pelo menos 10%, isso é obrigatório porque hoje não existem no fundo os financiamentos a 100%. Mas aqui é uma situação particular em que o cliente, perante a sua capacidade, depois de analisada a sua capacidade de endividamento, pode ver o imóvel que pretende adquirir até 100% de financiamento. Pode, efetivamente pode. Claro que é assim, se eu tenho um imóvel em vista de um valor que, mesmo eu não tendo o imóvel atual ainda e a hipoteca do imóvel atual, mesmo que eu estivesse limpinho, sem qualquer tipo de crédito, e se eu tiver em vista um imóvel que, no fundo, ultrapassa a minha capacidade de endividamento perante a banca, eu tenho que ter, no fundo, a parcela que vai desde o limite que o banco me financia até à aquisição, aquilo que eu acordar com o proprietário que quer vender. Está bem? Portanto, ou seja, imaginem que a minha capacidade de endividamento enquanto cliente é de 80 mil euros, ok? Mas eu tenho um imóvel de 120, eu sei que o banco vai me financiar no limite dos 80 mil, porque é essa a capacidade que eu reúno enquanto proponentes, mas se eu quero comprar um imóvel de 120, eu tenho que dispor aqui de 40 mil euros. Portanto, a análise é feita exatamente igual. Neste caso, um proprietário que tenha efetivamente esta intenção de compra de um segundo imóvel, tem que vender rapidamente o primeiro? Não. Para conseguir o financiamento para o segundo? Pronto, visto de uma perspectiva normal e daquilo que a maioria das pessoas, se não quase toda a gente, pensa, sim, eu para comprar o imóvel que pretendo hoje, mas tenho que vender aquilo que tenho, não é? Porque não reúno, não tenho capital próprio suficiente que me permita ficar com o que tenho e comprar um segundo. Mas hoje este produto veio precisamente ultrapassar essa questão. Portanto, eu posso, efetivamente, comprar o segundo, sem ter que me dispor, sem ter que vender o primeiro. Claro que isto tem aqui um limite de tempo. O que é que acontece? Eu durante 5 anos, eu tenho até 5 anos onde eu, com toda a calma do mundo, posso efetuar a venda do meu imóvel atual. E durante estes 5 anos eu fico então a pagar da hipoteca que eu tenho atualmente, fico apenas então a pagar os juros e até cerca de 10% do capital desse valor dessa hipoteca, que já existe. Portanto, se eu devo 50 mil euros ao banco, ao Banco A, por exemplo, se eu devo 50 mil euros ao Banco A, esta entidade vai-me financiar esse valor para eu liquidar esta entidade B, ok? O Banco B vai-me financiar o valor que eu preciso para liquidar os 50 mil euros ao Banco A, não é? E vou ficar a pagar desse valor, eu vou ficar a pagar, isso é no fundo também uma hipoteca, porque o imóvel continua a existir, ok? Vai haver na mesma a hipoteca sobre o bem, no entanto deixa de ser do Banco A e passa para o Banco B, no entanto eu fico a pagar, se fico a pagar desse imóvel, fico a pagar os juros e até 10% do valor do capital. Okay? Isto durante 5 anos. Após os 5 anos, aí sim passará para uma prestação normal. Tendo em conta as condições que me forem propostas logo desde o início, passará então para uma amortização normal de capital e juros. Okay? Já não são apenas 10% de capital, mas já será algo mais. Mas o que é que acontece? Tenho aqui 5 anos para poder vender o meu imóvel. Portanto, eu hoje, se encontrar um imóvel no mercado que quero comprar, mas eu encontrei uma casa e vivo num apartamento, por exemplo, eu para comprar a casa eu posso avançar, desde que reúna capacidade de endividamento suficiente para a sua compra, eu avanço para a compra da casa e fico ainda com o meu imóvel para venda durante um período de 5 anos. Eu tenho 5 anos para efetivar a venda do imóvel que tenho. Mas nesse período há
alguma penalização, não há. O cliente, ok, tem 5 anos, não precisa de vender o imóvel apressadamente, ou seja, não precisa de estar aqui a perder valor sobre esse imóvel. A questão é, há alguma contrapartida nisto, em termos de penalização? Pronto. Como em tudo, não há bela sem senão, não é? Isto já diz o ditado, mas de todo modo, nos primeiros 2 anos não existe qualquer penalização. Portanto, ainda assim, no período de 5 anos, o cliente reúne, tem 5 anos disponíveis para vender o imóvel que tem atualmente. Pronto. E realizar o capital. No entanto, durante os primeiros 2 anos, se a venda for efetuada nesse período até aos 2 anos, o cliente não paga, o que existe em penalizações são a penalização por amortização antecipada. Não é? Portanto, se eu vender o apartamento que tenho, porque entretanto comprei a casa, eu vendi o apartamento e quero liquidar os 50.000 euros que eu tinha em dívida, não é? Eu vou, tenho 5 anos para efetivar a venda, mas nos primeiros 2 anos eu não vou pagar penalização por amortização antecipada dos 50.000 euros. No fundo, eu vou apenas pagar após esse período, do 3º ano inclusive até ao 5º, aí sim, se efetivamente eu vender nesse período, tenho a penalização por amortização antecipada, ok? Pode ser ou os 0,5% ou os 2%, dependendo da taxa indexada. Está bom? Na melhor das hipóteses, vendendo em 2 anos, ou seja, que é perfeitamente normal vendermos um imóvel, porque nem é esse o tempo médio, pelo contrário, é bem mais curto. O cliente usufrui da habitação que precisa, ou seja, que gostaria de trocar, sem ter que fazer algum tipo de ajuste em termos de valor de venda do primeiro, e não paga nada, ou seja, não tem penalização. Não. E pode aqui resolver a sua vida, porque não tem qualquer penalização, enquanto isso pode efetivamente trocar do apartamento, que era pequeno, que não tinha espaço ao ar livre, que não tinha jardim, não podia colocar uma piscina, e passou para uma casa. Pode efetivamente fazê-lo nos primeiros 2 anos, sem existir aqui qualquer penalização. Isto, no fundo, 2 anos é mais do que suficiente para a venda de uma habitação. Portanto, os mediadores imobiliários melhor saberão dizer do que eu. Uma venda faz-se em média em meio ano, digamos assim. Portanto, eu acho que é uma solução à vista aqui. Portanto, para quem realmente hoje tem a pretensão de trocar a sua habitação atual, que é, por exemplo, um apartamento, e onde não reúne condições para poder estar com os miúdos ou os miúdos no exterior, por exemplo, pode efetivamente comprar a habitação, a casa, a moradia e reunir em melhores condições e dar melhor qualidade de vida, no fundo, ao agregado familiar, porque isto no fundo, não é algo que não possa fazer ou de impossível. Portanto, é perfeitamente possível. Claro que existem requisitos, é lógico, mas isto depende de cliente para cliente. Existem esses requisitos que é, no fundo, a capacidade de endividamento de cada um. Nada mais. Está bem? Efetivamente, hoje, depois do período de confinamento que vivemos e que repensamos muito também na nossa capacidade e no nosso conforto, no fundo, nosso e dos nossos, é um produto que eu acho que é excelente. Só que eu fiquei com uma dúvida. Todas as pessoas que têm crédito à habitação podem fazer este troca de casa, digamos assim? É uma questão muito, muito pertinente e real. Portanto, claro que existem aqui também este limite, esta concessão, que é o quê? A casa atual, ou melhor, a hipoteca que eu hoje tenho da minha casa atual, tem que corresponder, para eu poder estar enquadrada neste tipo de produto, tem que corresponder a cerca de 50% do seu valor no mercado, do valor da casa no mercado. Portanto, o que é que isto quer dizer traduzindo isto em números? Se eu tenho uma hipoteca da minha casa atual, do meu apartamento, que é dos tais 50.000 euros, por exemplo, e se o meu imóvel vale no mercado, consigo vendê-lo perfeitamente por 100.000, eu estou perfeitamente enquadrada para este produto, para efetuar um troca de casa. Ou seja, só tenho aqui que ter cerca de 50%, o requisito básico, os 2 requisitos básicos, no fundo, primeiro são a hipoteca atual ser inferior a cerca de 50% do valor atual do imóvel no mercado e
ter uma capacidade de endividamento que me permita comprar aquele determinado imóvel, mas isso é como para tudo. Hoje, na Decisões e Soluções, nós sabemos que fazemos essa qualificação aos clientes, atempadamente, antes de fazerem o chamado turismo imobiliário, nós fazemos a devida qualificação para que os clientes caiam na realidade e percebam que, antes de gostarem de determinado imóvel, também têm que o poder comprar. E então, ao fazerem essa qualificação, vão ver essas duas questões perfeitamente ultrapassadas, porque vão poder, no fundo, inteirar-se da sua real situação económica e do que ela lhe permite comprar em termos de habitação. Portanto, mais do que nunca, acho que isso é muito importante e este é uma ajuda fundamental, no fundo. Quantos consultores, quantos clientes, quantos consultores imobiliários se depararam com clientes, quantos clientes existem que hoje não trocam ou até nem ponderam trocar, porque acham que para trocarem de casa primeiro têm que vender, mas até encontraram uma casa que gostaram e até financeiramente são capazes de a comprar se não tivessem a casa atual. Pois então é para essas pessoas que nós nos dirigimos, que é precisamente, eu reúno condições financeiramente, reúno condições para poder adquirir aquele imóvel, estou qualificado, mas eu não poderia ter este que tenho atualmente. Então, vamos optar aqui por uma solução. Se efetivamente eu não quiser deixar fugir a oportunidade de sinalizar este imóvel, que vi, que gostei e que reúne condições para o poder comprar, ainda que em financiamento bancário, eu não preciso estar à espera de vender, ok? Tenho é que ter aquela regra básica de que, efetivamente, eu só posso dever ao banco, ter uma hipoteca ainda ao banco existente, neste momento, de cerca de 50%, talvez um pouquinho mais, mas 50%, ok? Dentro dos 50% do valor real do imóvel que eu tenho atualmente no mercado. Portanto, isto é algo muito, muito bom e uma solução, se calhar, muito apetecível para muitos e muitos clientes que nos ouvem. Eu acho que sim, é uma vantagem, no fundo, termos a necessidade de mudar de casa e não termos que perder dinheiro com o imóvel que atualmente temos, porque não há aquela pressa, nem aquela necessidade de fazer uma venda rápida, não é? Quanto mais rápido, melhor, mas também quanto melhor for o negócio, ótimo. A minha última questão, em termos de impostos, há aqui lugar à liquidação de impostos, como é que é processado? Em termos de impostos, há como em tudo. Quando compramos um imóvel, nós temos impostos a liquidar, temos impostos sobre hipotecas. Falando aqui de hipotecas, porque isto é de hipotecas que se tratam, no fundo, nós vamos ter, como vai haver uma nova hipoteca, o cancelamento de uma hipoteca ao banco A para esta hipoteca e para o banco B, o que é que acontece? Vai haver aqui, no fundo, a liquidação de um segundo imposto de selo sobre a hipoteca. Portanto, não é um segundo, é como se de um primeiro se tratasse, sim, vai haver no fundo, dois impostos sobre a hipoteca. Um sobre o imóvel que eu vou comprar, que é a casa que eu quero comprar, e outro sobre o imóvel que eu hoje tenho, mas que ainda não vendi, mas que sou obrigada, no fundo, a fazê-lo para poder comprar a nova. Basicamente é isto. Depois tem a liquidação de impostos normal de uma compra de habitação. Todos eles normais. Ok? E agora, eu disse que era a última, mas acabou por não ser. Em termos de decisões e soluções, o cliente que precisa deste tipo de produto paga alguma coisa? Se o cliente paga alguma coisa, eu acho que quem lhe paga é um cafezinho. Portanto, quando mais não seja, visita-nos na agência, faz a qualificação e eu pago-lhe um cafezinho, porque pagar alguma coisa, efetivamente, o cliente não nos paga nada. A Decisões e Soluções tem parcerias no mercado, parcerias essas que já estão devidamente calculadas e daí os nossos protocolos de parceria com essas entidades bancárias, que são elas que nos pagam o nosso trabalho, porque ninguém trabalha de graça, nós todos sabemos, portanto, todos somos remunerados pelo serviço que prestamos, embora este serviço para o cliente é totalmente gratuito, portanto, a qualificação, desde a qualificação até à conclusão, o cliente não terá que nos pagar um único cêntimo. A única pessoa, os únicos que nos pagarão são os parceiros. Agora, o cliente, como eu já referi em vídeos transados, o cliente, no fundo, vai beneficiar daquilo que hoje a Decisões e Soluções tem, que é uma capacidade de negociar, ou uma capacidade negocial junto da banca. Porquê? Porque nós somos 200 e tal agências espalhadas por todo o país, a encaminhar, no fundo,
para os nossos parceiros de banco encaminhar negócio. Portanto, todos sabemos que quanto mais negócio nós levamos para determinada loja ou para determinado parceiro, maior é a nossa capacidade de negociar cada um desses negócios. Portanto, os clientes, no fundo, vão beneficiar dessa capacidade que hoje a Decisões Soluções detém e que nós a representamos. Eu e tu, no fundo, vão beneficiar desse serviço. Portanto, é algo que eu deixo aqui uma pergunta. Já pensaram, por exemplo, quando estão a comprar uma casa e que estão a comprar uma casa que ainda precisa de obras, por exemplo? Eu gostei daquela casa, gosto daquele sítio, gosto das divisões, mas a casa precisa de obras. E agora? A casa precisa de obras, mas eu tenho que sair da minha casa, porque entretanto surgiu alguém que a quer comprar, ou então eu ainda não a vendi e vou fazer o troca de casa. Este também é um produto que vai ajudar nesse sentido. Ou seja, durante o período da execução das obras, eu estou tranquilamente, porque eu vou poder fazer a minha mudança de casa, vou podê-la fazer tranquilamente. Eu gosto aqui de um período até 5 anos para poder vender a minha casa, onde até 2 anos eu vendo a minha casa sem qualquer penalização. Portanto, para o cliente, para mim, que quero, no fundo, comprar aquela casa, mas precisa de obras, eu vou poder estar na mesma tranquila, as obras vão decorrer, quando a casa estiver pronta, eu vou para a minha casa e esta está para venda. Pronto, esta segue para venda. Consegui vender rapidamente em meio ano, calhou dentro dos 2 anos, ótimo, excelente, não tenho que liquidar a amortização antecipada. Foi depois dos 2 anos, entre o terceiro e o quinto, pago a penalização por amortização antecipada dessa casa. Mas também já vou realizar a venda, portanto, se eu devia 50 ou se eu devia 60, entretanto, se eu vendi por 100 ou 100 e poucos, já vou realizar e, entretanto, eu já concretizei o meu sonho, que foi comprar a casa que vi, que gostei e que não tive que estar à espera de vender onde estava para poder comprar aquela que tanto ambicionava. Portanto, são tudo boas razões e muitas vantagens deste produto, mas sobretudo boas razões para que aqueles que nos ouvem hoje não deixem, no fundo, de concretizar o sonho porque dependem da venda do que têm atualmente. Não pensem por aí. Tudo vai depender daquilo, a única coisa que depende é da capacidade de endividamento de cada um e da hipoteca que ainda tem. Portanto, sem sombra de dúvidas, em termos imobiliários, acho que é um produto fantástico, porque o cliente acaba por beneficiar da compra de um segundo imóvel, sem ter que vender à pressa, sem ter, efetivamente, como referiste muito bem, se precisar de obras, ter tempo para as fazer. E o facto de não ter que vender apressadamente também lhe dá mais tranquilidade na realização de mais capital, não é? Não havendo essa pressa, não há aquela necessidade de baixar valor. Não, até porque, desculpa interromper, até porque hoje muitos clientes pedem moratórias, correto? Nós hoje até estamos numa altura em que os clientes pedem moratórias. E os clientes, ao pedirem as moratórias, no fundo, quem pede moratórias apenas de capital continua a pagar juros, correto? E pediram a moratória por 1 ou 2 anos, para pagarem no final do prazo. Se pedem a moratória de capital apenas, que é aquela que eu aconselho, se houverem de pedir a moratória que seja de capital, não de capital e juros, porque depois lá no final, quando forem pagar aquilo que deixaram para trás, vão pagar juros sobre os juros que deixaram de pagar, portanto é juros sobre juros, portanto aí não. Isto no fundo é visto como isso, eu deixo de pagar a minha casa, eu hoje se eu vendesse a minha casa eu devo 50 e vendia por 100, vendi. Muito bem, eu tive que liquidar nem mesmo os 50 mil euros e tive que liquidar a amortização antecipada, a penalização também ao banco, correto? Portanto, se eu pedir a moratória, eu vou pagar só juros também, portanto, e aqui pago, além dos juros, pago 10% do capital. É uma diferença muito pequena. Isto durante um período de 2 a 5 anos, 2 para não ter penalização, 5 anos é o limite máximo para usufruir em termos de pagar apenas juros e os tais 10% de capital. Portanto, é algo que é perfeitamente possível no restante período. Vendi a minha casa, pronto, liquidei a amortização antecipada, que tive que pagar a penalização, estou na casa nova e não tive que esperar o tempo todo para poder vender a minha casa, não tive, ou esperar vender para poder comprar, pronto. Não é? Sei lá se no futuro a casa que eu tanto gostei vai estar novamente à venda. Se calhar até não vai estar, depois se calhar nessa altura já nem gosto dela. Portanto,
Pronto, obrigada também por estar, por ter estado presente neste bocadinho, no fundo, e de também esclarecido algumas questões relativamente a este produto, que eu acho que são pertinentes e que podem ser uma mais-valia para os nossos clientes. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço, até porque é uma questão que é muito, é uma questão que muita gente nos coloca, e sobretudo aos consultores imobiliários e pronto, colocam-nos essas soluções, que soluções existem para este tipo de cliente, e isto é uma dessas soluções. E, efetivamente, nós hoje podemos realizar os nossos sonhos sem dependermos temos sempre limites, como em tudo na vida, não é? Mas efetivamente podemos alcançá-los. Eu agradeço o facto de ter aceito o convite, não é? De teres aceito o convite, agradeço também a quem está desse lado que nos ouviu. Sei que muito provavelmente algumas dúvidas ainda ficaram, portanto, para todos esses que nos ouvem desse lado, antes de mais, eu convido-os a consultarem o nosso canal do YouTube, ou melhor, a verificarem o nosso canal do YouTube, o 360 Aquitã. Este vídeo estará lá também brevemente. Poderão ouvi-lo em qualquer outra altura. Subscrevam o canal, estejam sempre a par dessas novidades, que tanto ao nível da área dos créditos, da área de crédito, como da área da imobiliária, também como da área dos seguros, poderão consultar. A todos aqueles que ainda ficaram com dúvidas, vão ficar aqui os meus contactos, portanto estejam à vontade para colocarem as vossas dúvidas, tanto na publicação deste vídeo, que estará agora disponível na nossa página da Decisões e Soluções Guimarães Quintã, na página do Facebook, mas também estará no canal do YouTube, portanto deixem nos comentários as vossas dúvidas, deixem, se quiserem, entrem em contacto, à distância de um telefonema ou de um simples e-mail, por isso é que eles vão ficar aí, e esclareçam as vossas dúvidas, não fiquem com elas aí a pairar e sem poderem avançar para a concretização de sonhos pessoais ou até do agregado, por causa de não esclarecerem dúvidas. O meu compromisso simplesmente é este, aquilo que eu não souber responder eu vou procurar a resposta e facultá-la a ele. Da minha parte é tudo, eu espero ter sido útil a quem nos ouve, Noemi, agradeço o convite, porque sei que são questões que existiam na parte imobiliária, portanto, se mais dúvidas houverem, por favor, também estamos cá, nós estamos pertinho, portanto, a quem nos ouve, bom descanso, até à próxima, tá bom? Fiquem bem. Obrigada. Até à próxima.